Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Estamos dando absolutamente adeus ao mês 6, junho de 2020. Amanhã, minha gente, 1º de julho, mês 7, segundo semestre. Um primeiro semestre que alguns brindaram o verão, né, as suas férias, na praia, enfim, viajando, visitando familiares, parentes, etc. e tal. E depois, né, minha gente, quem dominou todo o processo das nossas vidas chama-se pandemia. Coronavírus, Covid-19. Lamentavelmente, tristemente, é o que nós estamos enfrentando hoje à nossa frente. E estamos numa situação bem complexa nesse momento em que a chamada curva está em ascendência, está crescendo, o que preocupa as autoridades e a todos nós que devemos cumprir os regramentos absolutamente determinados pelos decretos, seja do governo do estado ou dos municípios, dos prefeitos, especialmente nós aqui da capital, do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Então, estamos aí fazendo a nossa parte, né? Quem tem essa consciência de obedecer, de atender aos apelos, né, da autoridade, dos infectologistas, né, autoridades sanitárias, para que não se contraia esse vírus bandido que está assolando o planeta Terra. Então, um momento complexo, crítico e triste, onde muitas pessoas não têm a condição mínima de buscar o sustento para suas famílias. Pessoas que estão à margem do trabalho, à margem do emprego, sem nenhum recurso financeiro. Tem aí uma gratificação do governo federal, mas parece que quem mais busca essa gratificação é quem não deve buscá-la, lamentavelmente. É um abuso que está acontecendo com pessoas que não têm que buscar esse tipo de atendimento financeiro e estão fazendo. Isso é um golpe na nação. É uma vergonha que pessoas sem nenhuma necessidade, descaradamente, vão buscar essas vantagens, às vezes aí de R$600. É triste, mas é o Brasil, minha gente, lamentavelmente. Jurandir Soares. Esse Brasil que nós não queremos, né? Infelizmente. E aí vem um detalhe, né? Quando diz assim, quando o pessoal fala que porque rouba, o pessoal de Brasília rouba, os políticos são ladrões, os dirigentes são ladrões, etc. e tal, de modo geral, reflete boa parcela da nossa população. Está aí, né? Quer dizer, esta reportagem que foi mostrada aí pela RBS mostrou que pessoas com posse, um dono de uma vinícola se habilitar a receber esses R$600, aí diz que foi, não, eu fiz só para... Só para graça, para brincar? Brincar. Uhum. Só que o filho também tinha feito, o filho também pegou. Uma moça que está com casamento marcado para Punta Canas, casamento em Punta Canas, imagina o que custa isso aí e tal, se habilitou, recebeu 600 pila. Aí tem um município aí, Santa Maria do Herval, parece que é o nome, Herval, né? Uma em cada 4 pessoas do município pegou esse dinheiro, uma em cada 4, inclusive secretário da prefeitura, vereador e tal. Quer dizer, é uma vergonha isso, uma vergonha, né? E isso é um reflexo da população brasileira, de uma parcela da população brasileira, né? Porque quem se habilita para isso aí, quem está fazendo isso, né, está fazendo uma baita de uma falcatrua. Semelhante àquela dos outros que fazem também, que desviam o dinheiro daqueles que deveriam receber, vão lá e pegam no seu lugar, né? Que tem muitos também que fazem. Então, infelizmente, nós temos esse quadro triste na população brasileira. E, infelizmente, esse quadro é um reflexo de parcela da população brasileira. Por isso que nós estamos aí, né, nessa briga, o presidente Bolsonaro tentando moralizar o país, tentando recolocar as coisas no eixo, combater a corrupção, né? Mas, infelizmente, esse combate à corrupção, pegarmos a Operação Lava Jato, por exemplo, né, que foi a maior operação já realizada neste país, que nunca se imaginava que gente de colarinho branco, diretor de grandes empresas construtoras, né, presidente da República, presidente do Congresso, funcionários de alto escalão de empresas públicas fossem parar na cadeia, como aconteceu. Quer dizer, criou-se uma expectativa no país de que nós estávamos moralizando o país. Só que
a gente passou a ver que tudo isso aí começou a ser minado, a começar lá pelo parlamento, que quando foi uma lei lá para ser votada, já desconfigurou toda essa lei. E agora parece que está havendo um movimento, inclusive, a partir da Procuradoria-Geral da República, no sentido de desarticular essa operação. Infelizmente, meu caro Zé Silva, meu caro Dr. Paulo Olímpio, nossa realidade é cruel. Paulo Olímpio Souza. Me parece que o Jurandir botou com a propriedade de um jornalista emérito que ele é, um dedo na ferida. Nós, com aquelas grandes operações, primeiro o de 2006... Do Mensalão. O Mensalão. Depois, a Lava Jato. O Brasil recebeu um banho ético e uma esperança do lado bom, o lado saudável, o lado ético do país, que existe também. Né? Diz, bom, é agora, partimos para a moralização deste país. Mas, ledo engano. Bastou essa pandemia trazer, Silvas, Jurandir, essa tragédia sanitária, essa tragédia econômica, e em meio a todos esses desafios para a nação, gestores públicos se aproveitam dessa ocasião e já obtêm vantagens ilícitas, como já estão se revelando. Nas compras de equipamentos, né? Compras de equipamentos, superfaturamentos de equipamentos e, o que é pior, quando o Senado, a Câmara, o presidente da República, o chefe do Executivo, providencia recursos para atender os mais carentes e mais necessitados, que em números fantásticos de milhões, alguns que passam, não é uma cifra pequena. O Tribunal de Contas da União apurou já, e os órgãos oficiais, Caixa Econômica, 600 mil aproveitadores e oportunistas que, quando não deviam, não mereciam, não careciam desse recurso, se aproveitam da ocasião e metem a mão neste dinheiro. Isto é, sem dúvida, uma demonstração, e como bem disse o Jurandir, quando os gestores, os nossos representantes no Congresso, são flagrados em falcatruas, em corrupção, o povo põe a boca. Estes nossos representantes não são dignos de nos representar, mas quem os coloca lá? Estes que meteram a mão nesse dinheiro dos necessitados e carentes, estes estão no mesmo nível daqueles corruptos que as operações moralizadoras flagraram neste país. Então, me parece, Silva, Jurandir, que a lei de Gerson, temos que levar vantagem em tudo. Aquela do oportunista, do aproveitador, está vigendo nesse país. E não sei quando poderá ser revogada esta lei. Lamentavelmente, a par da tragédia que é essa pandemia, nós constatamos que a ética é uma das carências maiores do nosso povo. E, lamentavelmente, temos que ver se melhoramos para poder melhorar o país.
Perfeito, vamos adiante dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos aí nos canais da Claronet 524 em HD e o 24 e também pelas plataformas digitais. Nesses dois canais da Claronet, nós invadimos aí os principais, os mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E pelas plataformas digitais, nós vamos avante, vamos pelo mundo afora, ok? Estamos aí sempre ao vivo em rdctv.com.br, estamos no YouTube em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e do Banrisul, o grande Banco do Sul. O banco que estende a mão a todos nós gaúchos, que tem as taxas mais civilizadas e que também, nesse momento de dificuldade econômica, estende a mão. Estende parcelamentos, estende compromissos mensais para todos aqueles correntistas, pessoa física, pessoa jurídica do Banrisul. Então, o Banrisul está fazendo seu papel aí no atendimento às necessidades da população rio-grandense. Estamos também com o Grupo Zafre, obedecendo absolutamente todas as determinações dos decretos governamentais, com seus colaboradores todos equipados devidamente, né? E também em relação aos seus clientes também, tudo que for de segurança está sendo atendido. Distanciamento dentro das lojas, como também carrinhos higienizados, né, desinfectados, etc. e tal. Tudo de acordo com as normas que determinam os decretos do Estado do Rio Grande do Sul e da capital gaúcha também. Ok? E vamos adiante falando em CIE do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que é referência nacional, eu digo aqui diariamente, por sua estrutura, sua gestão, sua dimensão. Ele estabelece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul, cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai ver agora na mensagem que passamos. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos adiante ainda, falando exatamente de Prefeitura de Canoas. Estamos aí com um problema muito complexo em Canoas, o prefeito manifestando a dificuldade que tem em conter a doença no ambiente do município de Canoas. A população está fazendo a sua parte, é um apelo do governo municipal, mas os leitos, isso aí está tudo chegando no limite absoluto, uma absoluta preocupação do prefeito canoense, que já manifestou essa preocupação ao governador Eduardo Leite. Então, pedimos aí para que a população de Canoas, por favor, cumpra as suas obrigações. Distanciamento, higiene absoluta, tudo que é feito o pleito pelo governo municipal de Canoas para que a população se mantenha distante do Covid-19. Vamos ver aí, proteja-se, faça a sua parte. Alô, comunidade canoense. Vamos lá. Todos os investimentos, a doença que está apavorando o mundo nos surpreende mais uma vez e nos faz temer por todos os canoenses e pelas pessoas de mais de 156 cidades atendidas nos nossos hospitais. Agora, mais do que nunca, nós da Prefeitura de Canoas precisamos de você. Faça a sua parte. Evite aglomerações de qualquer tipo e, se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. E aí nós vamos adiante agora com o patrocínio do Banrisul, aqui no nosso programa, e Grupo Zafra 85 anos, vamos falar do Banrisul, que estabelece todas as condições com as taxas mais civilizadas e a extensão dos compromissos mensais de todos aqueles que estabelecem essas obrigações com o banco. Então, o banco está sendo generoso dentro do clima de pandemia com as necessidades dos correntistas, pessoa física, pessoa jurídica. Por isso eu digo, Banrisul Digital, aqui, ó, os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. Veja a mensagem do Banrisul. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo.
Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, nós temos aqui Paulo Olímpio de Souza, Jurandir Soares. Nós temos que recomendar a Jair Messias Bolsonaro que viaje imediatamente à Bahia e frequente um terreiro. É verdade. Imediatamente. Painho, Mãe de Iná, né? Enfim, vai lá e faça tudo o que tem direito, porque não é possível. Esse nosso presidente é extremamente, eu diria, azarado. Ele precisa um banho daqueles, né, orixás, porque ele precisa se livrar de certas dificuldades. Azarões. Mas veja só, Silva, o Carlos Alberto Decotelli pede demissão do Ministério da Educação, tinha um grande projeto, revitalizar o ensino no país, teria a posse hoje às 16 horas, ou pois às 14 ele pede demissão. Por quê? Por todos os desatinos do seu currículo. Olha, ele tinha informações falsas, né, a respeito de seus títulos, então uma coisa complicada, desmentidos de toda a ordem, que estourou lá no seio do governo federal. No ambiente da presidência da República não foi mais possível também, estava azedo o ambiente com a indicação de um ministro com todas essas dificuldades de currículo. Não tinha a metade dos títulos que estavam sendo anunciados. O que aconteceu? Ele estabelece que a Fundação Getúlio Vargas é responsável pela queda dele, que destruiu, né, todo o seu currículo. Meu doutor Decotelli, não é assim. O senhor embarcou numa canoa furada, o senhor disse que era o que o senhor não era. E aí deu no que deu. Jurandir. O problema todo do senhor Decotelli é que ele não precisaria ter os títulos que ele alega que tem para ser ministro da Educação. Não precisa. Não precisa ter, né, grandes títulos. O que importa é você ser um bom gerenciador das questões relacionadas à educação. O problema foi justamente esse de dizer que tinha pós-graduação e colocar no currículo que tinha doutorado. E defendeu tese. Doutorado. Defendeu tese, tem doutorado, né, feito na Argentina, e com o doutorado foi fazer pós-graduação na Alemanha, etc, etc, etc. Quer dizer, você, para fazer pós, tem que ter doutorado. Ele não tinha nem doutorado, como é que foi fazer pós? Então, o problema não é não ter o título. O problema é você dizer que tem o título e não tem o título. Não, e com uma agravante, né, Júnior? A Argentina disse que não e os alemães disseram não. Não foi nem aqui dentro do país. Essas autoridades da Alemanha e da Argentina disseram, olha, há um equívoco aí, esse cidadão não passou por aqui. O mais sério dessa história é que estava no currículo Lattes. Esse currículo é o currículo oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estava ali inserido a conclusão de um curso de doutorado na Universidade de Rosário e um pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ora, quem colocou ali? O próprio interessado e o próprio doutor ou pós-doutor, supostamente. Pois bem, isto não é verdade e ficou demonstrado que a tese de doutorado em Rosário, na Argentina, não tinha sido defendida. Tá? E, se não era doutor, não podia ser pós-doutor na Alemanha, como bem destacaram vocês. Então, me parece que, embora todas as informações presidenciais favoráveis que recebera a respeito do quase-ministro, o presidente, confiante de que seria a resolução, porque tinha um perfil de gestor desvinculado de qualquer aspecto ideológico, historicamente, além de ser um almirante reformado, o homem da Marinha, era um professor com destaque, professor com experiência. Pois bem,
essas informações chegaram ao presidente e ele, com toda tranquilidade, iria encaminhar a posse, a nomeação, houve a nomeação e a posse. Mas chegaram essas informações e eu diria que chegaram a tempo, porque se viessem essas informações depois de ser empossado esse ministro, o azar que tu bem destacaste do nosso presidente teria elevado ao cubo. Então, enfim, uma situação insustentável. Mas eu quero me estender um pouco, Silvas. Há uma semana e pouco atrás, nesta bancada, eu destacava o inferno astral que vivia o nosso presidente. Com a queda do Weintraub e a sua ida para os Estados Unidos, seu prêmio no Banco Mundial, o aparecimento do Fabrício Queiroz, a renúncia do advogado Iacef, Fred Iacef, enfim, um inferno astral vivenciado, e que eu postulava ao presidente que ele voltasse à cadeira presidencial e assumisse a sua missão outorgada por 57 milhões de eleitores brasileiros, assumisse a presidência e passasse a ser o presidente que todos esperavam dele e parasse com o confronto. Eu vou ter agora um surto de megalomania, Silvas. Sim. Ele me ouviu. Olha só. Ele me ouviu. Que espetáculo. Eu perguntei naquela ocasião Certo. e tu disseste, será que chega esse meu pedido ao presidente? Não, chega. O serviço de informação É a vai audiência levar. do programa Atividade, chega Então, lá do a Planalto. atividade chegou a Brasília. O que aconteceu com o nosso presidente? Parou de diariamente comparecer no cercadinho à porta do Palácio. Viajou ao Nordeste, já noticiou a ultimação de uma obra iniciada no governo Lula, vamos fazer justiça, mas parada, retomou a obra e vai entregá-la. Uma obra fundamental para todo o Nordeste, quer dizer, o Rio São Francisco alimentando as terras áridas do Nordeste. O presidente já estabeleceu canais de diálogo com o Congresso e com o Poder Judiciário, através do Ministro da Justiça e do Advogado-Geral da União. Hoje, quando noticiou a extensão, Jurandir, de mais 2 meses de auxílio à população carente, vamos dizer aqui, já que todo mundo nos ouve. Sim, claro. Com A essa audiência população magnífica. carente, por favor, que os aproveitadores de plantão não metam a mão nesse dinheiro. Mais 2 meses, ele estava nessa cerimônia com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara. E em tom cordial, convidou-os para a próxima viagem dele pelo país, na condição de presidente da República, assumindo efetivamente o seu posto. Pois bem, isto é um indicativo de que essas notícias, Silvio, Sim. como essa do quase ministro Decotelli, não abalam a posição presidencial. Ele já está cogitando de encaminhar um gestor para o Ministério da Educação. Está rompido o cordão umbilical com o guru filosófico Fundamental. Quer dizer, o que indicou o primeiro e o segundo ministros a ele e que foi aquele fracasso que se viu. Então,
eu fico muito esperançoso de que, finalmente, o presidente, que também não vou ter uma certa cautela pelo temperamento dele, essa história do morde e assopra é da natureza dele, mas espero que ele continue nessa postura proativa e construtiva para o nosso país. Porque isto sim é o que se espera de um presidente da República. Exatamente. Na sexta-feira, inclusive, tinha falado isso aqui também, que é fundamental o presidente deixar aquela mania dele de confrontação, claro, né? E partir para a harmonia, que ele tinha anunciado na frente do presidente do Supremo, do presidente da Câmara, presidente da Assembleia, do Senado e tal, né? Buscar a harmonia entre os poderes. Isso aí é fundamental para o bom funcionamento do país. É fundamental isso aí. E esse outro detalhe que Paulo Olímpio ressaltou. Deixa de lado aquele guru. Aquele guru é um atraso. Vamos deixar claro, o senhor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, vamos citar o nome. Né? É um atraso, um radical que, né, só faz o país voltar, né, só dar ré. Né? Então, nós precisamos justamente isso, ir para a frente, buscar, né, harmonia entre os poderes, buscar uma recuperação. Este detalhe desse auxílio que o presidente está fazendo aí, está pegando muito bem. Está pegando muito bem. As camadas populares estão muito satisfeitas. Embora todos esses falcatruas aí que a gente falou, muita gente que meteu a mão e que tirou de outros que não conseguiram receber, né? Mas mesmo assim, há uma camada significativa da população que está recebendo esse auxílio, está muito feliz, e esse é um apoio também fundamental que o presidente precisa junto à população brasileira. Então, as coisas parecem começar a se ajeitar. Claro, estamos aí mesmo em meio à pandemia ainda não superamos, não atingimos o pico, né? Ainda tem muita coisa pela frente, mas nós estamos também assim, fazendo uso, né, de reservas do governo, que mostra que nós temos recursos. Estamos fazendo uso de reservas, mas das quais algum recurso já foi possibilitado em virtude da reforma previdenciária, que foi realizada ali há pouco tempo atrás, né? E tem outras reformas pela frente, especialmente privatizações, né, que são necessárias, que são fundamentais, obras que o país precisa. Então, vamos torcer, Paulo Olímpio, para que teu recado aí tenha sido realmente... Que cale fundo na cadeira e no coração presidencial. Mas isso que tu... Não sei se tu tem... Não, pode terminar. Não, dentro dessa onda, porque nós vamos ter, sim, um desafio depois da pandemia, porque ela vai passar, vai chegar, para recuperar o tempo perdido e os recursos despendidos com esses socorros extraordinários. Pois bem, mas tem dentro das boas notícias de um gestor, a aprovação do marco regulatório do saneamento básico. Isso vai mudar a sociedade brasileira, vai ser um incentivo ao investimento privado, às empresas, Jurandir, que tu destacava, né? Isto é um passo gigantesco, é uma grande notícia em meio a essas negras notícias da pandemia. E mais, o problema das privatizações vai continuar. E eu anotei aqui coisas... Problema não, as soluções. As soluções, né? As soluções. Vejam bem, os Correios, a Eletrobras seriam as prioridades em termos de privatização, que esse processo pandêmico sustou um pouco, vai ser deflagrado novamente. E vejam bem a necessidade da privatização disso. Sabem qual é o déficit dos Correios previsto no orçamento?
2,5 bilhões de prejuízo. 2,5 bilhões de prejuízo. A Eletrobras, 14 bilhões de prejuízo. Não dá. É impossível. A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional privatizada, ela triplicou os ganhos e o número de empregados. A Embraer triplicou os lucros e o número de empregados. É a saída. É. Essas empresas públicas pesadíssimas e deficitárias têm que ser, sim, modificadas, privatizadas e se transformarem em catapulta para que nós saiamos da crise. Quando, na reunião de 22 de abril, a célebre reunião ministerial, se vocês ouviram por inteiro, vão ver que o ministro Guedes falou que nem o Banco do Brasil estaria fora da cogitação da privatização. Agora eu não chego tanto, eu acho que o Banco do Brasil deveria permanecer. Não, pois é. Mas eles acham que a Caixa Econômica Federal e o BNDES dariam esse suporte público, que o Banco do Brasil, privatizado, teria condições de competir com esses grandes bancos do mercado e reverteria em benefício do país. Isso é um assunto econômico. O Banco do Brasil é uma garantia para o cidadão brasileiro. Ele bota seu dinheiro e sabe que o Banco do Brasil é o banco do nosso país, é o banco que me garante. É o meu raciocínio como correntista do Banco do Brasil. Também. Porque aí se eu boto num outro banco aí, tem tantos outros aí, tantos não, nem muitos. Hoje em dia são 4, 5 bancos que dominam aí. Mas o que a gente vê de quebradeira de banco e gente ficando empipinada, né? Então, parece que o Banco do Brasil me dá uma certa salvaguarda aí, uma certa proteção. Por isso que eu acho que, de repente, o Banco do Brasil é bom. Mas o que é esperançoso, e eu estou entrando na seara do Jurandir, da área internacional, da política internacional, as finanças, a robustez das nossas finanças brasileiras não tem comparação na América Latina. Sim. Nós somos os mais saudáveis em termos de reservas. Então, não é qualquer crise que vá abalar esta estrutura que já está consolidada. A Argentina está aí. A Argentina está quebrando. 80 bilhões para o Fundo Monetário Internacional, não está conseguindo pagar a prestação, né? E não vai pagar. Não? Vai dar calote. Vai calotear de novo. Né? Vamos deixar o Zé Silva fazer os nossos reclames aí. A Argentina é uma nova Venezuela. Está beirando. Às vezes eles estão no caminho contrário, estão estatizando tudo. Estão procurando estatizar. Vamos adiante falar de cataratas na visão. A visão, olha a catarata, o pessoal não tem ido ao consultório médico oftalmologista, está brincando com coisa séria, que é visão, enxergar. Olha, minha gente, não faça isso. Compareça ao consultório do seu oftalmologista e vá verificar como está a sua visão. Pode estar bem comprometida. Olha aqui, ó. Veja muito bem, se você tem catarata, sabe como é importante seguir cuidando da saúde da sua visão, mesmo em meio à pandemia. Não é por causa da pandemia que não vai ao consultório, tem que ir. O Covid é uma coisa, Covid-19. Agora, a sua saúde, o coração, a visão, isso aí não pode brincar, minha gente. Tem outras patologias que devem ser cuidadas por você. Não fique com medo de ir ao seu médico, ao seu consultório. Então, olha aqui, ó, estudo em meio à pandemia. E, para isso, o Grupo Jag Laser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimentos para pessoas com catarata. Catarata, ela liquida com a visão, entre outras, né, patologias da visão. Então, te liga com o Grupo Jag Laser para que você faça, sendo indicado pelo seu oftalmologista, qualquer tipo de atividade cirúrgica, no Grupo Jag Laser, que é uma referência no país, no Rio Grande do Sul, no Mercosul, e tem sede em Porto Alegre, para a nossa felicidade, que, né, gaúchos que temos esta referência aqui em Porto Alegre. Eu passo também
O telefone, né? O telefone é o 33785000, 33785000, ok? E acesse diaglaser.com.br, diaglaser.com.br, né? Você procura nas redes sociais, diaglaser.com.br ou ligue 51 33785000. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Te liga, minha gente, porque é uma coisa fantástica você cuidar da sua visão, né? Quando menos espera, você pode estar aí chegando numa cegueira. Não brinque com a sua visão. Vamos ver a mensagem do grupo Diaglaser? Dá uma olhada aí. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Então, tá aí o grupo Diaglaser para resolver o seu problema de visão em caso de qualquer procedimento cirúrgico, tá bom? Olha aqui, minha gente, campanha Programa Atividade e Algair Engenharia, tá? Se liga, essa é uma campanha de doutrinação aí também. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus, uma campanha do Programa Atividade com apoio da Algair Engenharia. Então, a mensagem que o programa passa, com apoio da Algair Engenharia, né, sempre prestando um serviço, além de qualidade na engenharia, na construção civil, construção de lojas, magazines, também tem esse sentimento solidário à cidadania, aos conterrâneos gaúchos aí, o grupo a Algair Engenharia. Então, te liga aí, não brinque com a situação da Covid-19 e respeite, use máscara, mantenha distanciamento, higienização absoluta, tá bom, minha gente? Vamos adiante ainda, falando em sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes, 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Uva laranja, absolutamente delicioso, gostoso, o mais vendido, portanto, o mais consumido. A bebida de todas as estações. 27 anos, nossos comentaristas e convidados degustando sucos Petri, ok? Vamos adiante falando que o Barranco está lá esperando você por uma teleentrega. Alô, Barranco, está aqui o telefone 33316172, Barranco, com as suas delícias gastronômicas. Então, está lá o pessoal, né, esperando que você faça o seu pedido, aquele cardápio maravilhoso, também aquele pedido que você faz e vai lá buscar também. E lá no Barranquinho também está lá o Léo Piscine, também esperando, né? As delícias do Barranquinho estão lá à sua disposição. Hoje é terça, Barranquinho com teleentrega. 3333-6826, Léo Piscine, lá esperando os seus pedidos, teleentrega e também você fazendo o seu pedido e indo buscar também no Barranquinho, assim como no Barranco. Teleentrega absolutamente. Então, te liga que estão lá as delícias gastronômicas do Barranquinho à sua disposição. Você não fica sem saborear as maravilhas da churrascaria Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, ok? Vamos adiante, então. Jurandir Soares ou Paulo Olímpio, por favor. Um assunto momentoso é a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro com relação ao processo em que Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, responde em função das rachadinhas. Pois bem, a Constituição brasileira, Silvio, criou o chamado privilégio de foro para determinadas autoridades. Aqui, para que quem nos assiste e seja leigo entenda,
Aqui no Rio Grande do Sul, se um deputado pratica um crime, ele não vai responder perante um juiz de primeiro grau, de primeira instância, entrância. Ele vai responder perante o órgão especial do Tribunal de Justiça. É um colégio de desembargadores que forma um órgão especial. Um prefeito municipal aqui, se praticar um crime, ele vai responder perante o tribunal, não perante o juiz da sua comarca, porque ele goza também do privilégio de foro. Os deputados no Rio de Janeiro também gozam dessas mesmas prerrogativas e privilégio de foro se praticar um crime, vão responder perante um órgão especial do Tribunal do Rio. Um deputado federal e um senador responderão pelo foro perante o Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, recentemente, coisa deste século XXI, com as operações como Lava Jato e Mensalão. E o Mensalão, colocaram muitos parlamentares e aqueles detentores de privilégio de foro no banco de réus. Os tribunais se transformaram em varas ordinárias criminais. O Supremo começou a atender e a instruir processos. Os tribunais a instruir processos. Então, o que houve? O Supremo mudou a jurisprudência. E mudou em que sentido? Não, só responderá perante o tribunal ou perante o Supremo aqueles que estiverem nos cargos onde praticaram os crimes. E este crime foi em razão da função, por exemplo, Flávio praticou um crime, Flávio Bolsonaro, segundo a acusação, teria praticado o crime lá das rachadinhas, enquanto deputado no Rio de Janeiro. Terminou o mandato dele, a jurisprudência do Supremo foi no sentido de que, terminado o mandato, perde a prerrogativa de foro e vai responder perante um juiz comum. Ocorre que Flávio terminou seu mandato e iniciou outro mandato de senador. O senador também goza do privilégio de foro. Não há solução de continuidade. Então, quer dizer, alguém que tinha um privilégio, pegou um privilégio, era o privilégio do Tribunal de Justiça do Rio, passou a ter o privilégio como senador do Supremo Tribunal Federal, de repente perde os dois e é levado a um juiz de primeira entrância. Então, este é o problema. Quando o Supremo criou essa jurisprudência, queria aliviar o peso dos tribunais, mas não. Este fato aqui é um fato diferenciado. Eu entendo que nesse fato aí, ele era deputado, deixou de ser, bom, veio o julgamento agora, não tem mais o foro privilegiado. Não, mas ele continua tendo o foro privilegiado, porque ele era deputado e passou a ser senador. Não houve solução de continuidade. Exatamente. Não houve solução de continuidade. Ele continuou tendo o foro privilegiado. E se a Constituição estabelece que há um foro privilegiado para os detentores dessas funções, e se não houve solução de continuidade, como é que ele pode ser rebaixado abruptamente para responder perante um juiz de primeiro grau? Isso tem consequências. O Tribunal do Rio, da Terceira Câmara Criminal do Rio de Janeiro, por 2-1, entende que ele tem privilégio, sim. Qual é a consequência disso? Todos os atos praticados pelo juiz que não detinha competência, isso é um termo processual, competência para jurisdicionar aquele caso, são nulos. Então, todas as medidas tomadas preventivamente, quebra de sigilo de mais de 100 pessoas teriam que ser nulificados. Essa é uma consequência
terrível para este procedimento de investigação das rachadinhas no Rio de Janeiro. São 40 deputados que estão envolvidos nisso. Claro que o destaque é o filho do presidente e senador. Mas o Ministério Público do Rio já recorreu ao Supremo e invoca precedente do Supremo, mas só que, a meu ver, o precedente do Supremo não abriga essa hipótese de não haver solução de continuidade. Se ele tinha prerrogativa de foro e a Constituição o protege em qualquer dos cargos, como deputado ou senador, não pode, de repente, perder. Sim, concordo plenamente. Vamos adiante falando do jornal. Convenci um. Claro, conversou. Não, conversou a todos. Com essa conversa, com essa verve. Aí não tem como não convencer. Vamos ver aí o Jornal do Comércio de hoje, né? Sua capa, mostrando que o Jornal do Comércio é o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, o jornal que não prega ideologias aos seus leitores, né? É um jornal que tem uma notícia transparente por todos os lados, sem ideologias. Esse é o Jornal do Comércio, que é o jornal mais qualificado hoje do Rio Grande do Sul. Jornal que chega cedinho, madrugando no seu domicílio, seja na empresa, no consultório, na residência, né, no grupo empresarial, aonde você estiver, se tiver o assinante, né, do Jornal do Comércio, está chegando madrugando a edição do dia. Telefone, atendimento ao assinante do Jornal do Comércio, 51 32 13 1300, 51 32 13 1300, atendimento aos assinantes, tá? Então é um jornal que não prega ideologias, ele é absolutamente transparente, notícia como ela é, por todos os seus ângulos, todos os seus lados, ok? Muito bem. Deixa eu só aproveitar o gancho aí, porque essa manchete do Jornal do Comércio é interessante. Sim. Governo tem déficit recorde de 126 bilhões em maio. Veja bem, em maio. No ano passado, nós estávamos discutindo, o governo ia para ter um déficit de 180 bilhões no ano. Para esse ano. Maio. E aí conseguiram, não, o déficit vai ser 159 bilhões no ano. No ano, era a projeção. Agora nós chegamos a 126 em maio, num mês. Né? Mas, Silvas, eu quero usufruir do privilégio de compartilhar com o nosso comentarista de política internacional nesta mesa. Jurandir Soares. Eu quero que ele me diga o que vai acontecer com o Trump. Ora, tu quer que eu seja mágico? Não. Deixa o Zé fazer o... Antes disso, eu quero dizer para vocês que temos uma pessoa querida demais, empresário nos assistindo aqui, Fernando Lores de Azevedo, presidente do grupo de Aglazer, que manda abraços aos amigos Paulo Olímpio Muito obrigado, e Jurandir Fernando. Soares. Beleza. Grande figura. Grande abraço também. Fernando, um abraço. Aliás, ao diretor do Aglazer e ao cônsul da República Tcheca, grande cônsul. Aliás, quero te entrevistar aí, quero te entrevistar lá para o Mundo na Guaíba sobre a República Tcheca, viu? É verdade. Bota na tua agenda. E hoje a referência em oftalmologia, em procedimentos cirúrgicos em oftalmologia no Rio Grande do Sul, no país, no Mercosul, chama-se Grupo de Aglazer. Tem tudo. Os equipamentos mais modernos da tecnologia de ponta que tem nos Estados Unidos, países desenvolvidos, avançados, primeiro mundo, nós temos, felizmente, aqui em Porto Alegre, graças ao empreendedorismo de Fernando Lores de Azevedo, que tem essa identidade também com a República Tcheca, onde ele é o nosso representante aqui no Estado. E é um dos mais atuantes no Brasil em relação ao país tcheco. Então, os parabéns ao Fernando. Tá? Aliás, quando o Fernando esteve aqui na semana passada, Paulo Olímpio de Souza, inclusive, fez referência... Estava assistindo, assistindo. Muito bem. Vamos adiante, então, falando do CCG Saúde. CCG Saúde, minha gente. E ele sabe que você não pode esperar. Por isso implementamos o serviço da telemedicina. São consultas através de videochamadas com profissionais das mais variadas especialidades. Uma equipe pronta para oferecer o cuidado necessário no conforto da sua casa. Confira mais em centroclinicogaúcho.com.br ou ligue 0800 888 9599. Então, o CCG Saúde, que está com uma sede espetacular ali no Centro de Eventos São José, ao lado, né, que agora é uma clínica a mais moderníssima, 70 consultórios,
Negócio fantástico. Estabeleceu o CCG Saúde ao lado ali da Igreja São José. São 4.200 metros quadrados, minha gente. É uma coisa fantástica. Então, está aqui. Você confere tudo isso aqui. Então, se você não precisa se estressar, tem qualquer problema no ambiente familiar, você ou seus familiares, esposa, filhos, entre em contato pelo centroclinicogaúcho.com.br ou pelo 0800 888 9599 e você vai ter as coordenadas, as indicações de como proceder sem entrar em estresse algum, ok? Te liga. Estamos aqui com o patrocínio Grupo Zafari, Hiper Zafari, Bourbon, Supermercados Zafari e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos adiante ainda, falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Então, na hora de uma dificuldade, nada melhor que um plano de previdência complementar da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Fala, então vou falar, atender o Paulo Olímpio, do nosso amigo Donald Trump. Não, é porque ele tinha como certa a sua reeleição. E os ventos eram todos favoráveis. Assim como o nosso presidente iniciou muito bem e já estava de olho em 22. A diferença entre os dois é que o Trump tem eleição esse ano. E o nosso presidente tem 3 anos para se recuperar. E aproveite essa chance. Me ouviu uma vez, me ouça outra. Outra. Não está certo. O Trump estava de cola erguida, como se diz aqui no Sul. Né? Estava tranquilo, porque a economia dos Estados Unidos crescendo 4,8%, 4,1% era o desemprego, ou seja, isso aí é praticamente pleno emprego. Né? Estava assim, ó, frouxo para a sua reeleição. Aí, de repente, veio a pandemia. Bom, a pandemia, todos os problemas decorrentes das mortes, os Estados Unidos passaram a ser o país com o maior número de mortes no mundo, a economia desandou, você teve um contingente de 30 milhões de pessoas que, de repente, ficaram desempregadas, né? E, ao ficar desempregada, perdem o seguro-desemprego, ficam sem assistência da saúde, que a gente sabe que nos Estados Unidos é caríssimo. O Trump já tinha detonado aquele programa do Obamacare, que o Obama tinha deixado, que tinha incluído lá um contingente significativo, 20 e tantos milhões, num plano de saúde. O Trump acabou com aquele e disse que ia criar um outro muito melhor. Só que até hoje não criou. Até hoje não criou e nem vai criar. E a saúde lá está como a nossa, vivendo um drama. Aí ele teve, né, uma má condução na questão da pandemia. Teve o problema da economia. E, para agravar ainda mais, veio o problema do racismo. Aquela questão do racismo que ele, mais uma vez, se conduziu mal ali também. Ao invés de ele procurar acalmar os ânimos, dele procurar fazer uma manifestação, né, para a família daquele segurança que morreu lá em Minnesota, não, ele só se preocupou em criticar aqueles que estavam bagunçando. Claro que tu tem que condenar quem está depredando, tudo mais, mas antes disso ele tinha que ter se voltado para a família. Mas, então, uma série de erros ali que ele cometeu. Nesse meio tempo, né, correndo por fora, o Joe Biden vem crescendo na parada, né, na medida em que o Trump vai perdendo. E o pior para o Trump, que algumas figuras de expressão, como o John Mattis, que foi secretário da defesa dele, o Colin Powell, que foi secretário de Estado do George Bush, republicanos, abriram o seu voto para o Joe Biden. Então, pessoas, né, de alta representação, pessoas de peso do Partido Republicano. Então, com isso, o Biden está crescendo, está 14 pontos à frente do Trump hoje. Quer dizer, 14 pontos é uma vantagem muito significativa. Agora, conhecendo o Trump, como a gente conhece, o seu histórico, que começou lá já nas prévias do Partido Republicano, quando ninguém acreditava nele. Ele derrubou um por um. Aí, bom, na eleição a Hillary está frouxa, ele vai ganhar dele, ele acabou ganhando. Isso pode dar uma viravolta no final do ano também. Pode dar, né? Até porque a vantagem que a Hillary tinha era maior do que a vantagem que o Joe Biden tem hoje. Era o que eu ia pôr. Então, tudo pode acontecer. Tu não pode dizer assim, ó, o Trump está morto. Não.
Não tá bom. Hoje ele está contra as cordas lá, tá? Mas de repente ele reage e vem para cima. Porque naquela da Hillary, a Hillary vinha de rebenque erguido mesmo. Vinha como ele estava. De cola erguido. De cola erguido. Não, respeitosamente com a... Não, mas a cola é cola. Tá bem. Mas então, deu o que se deu, né? Então... Talvez ainda não esteja... o Biden é muito inexpressivo, né? Mas esse fenômeno do Floyd, desse movimento antirracismo, tudo isso favorece o Biden. Ele tem um respaldo muito grande na comunidade negra, na comunidade latino-americana, né? E são votos significativos, né? Vamos aguardar. Muito bem, vamos adiante falando em vinhos do mundo importadora. Vinhos do mundo importadora, olha aqui, ó. É um negócio fantástico, vinhos do mundo. Preços lá no assoalho, combos, né? Reunindo vários rótulos importantes. Então você tem as condições de comprar por preços muito convidativos em vinhos do mundo. Que é um negócio fantástico. Você sabia que dá para curtir uma experiência única, visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre. Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Então está aí a loja de Vinhos do Mundo da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, com amplo estacionamento, segurança absoluta e um atendimento de primeira grandeza. Todos os vinhos maravilhosos, rótulos em promoções, etc. e tal. Espumantes, champanhes, etc. e tal. Esta é a loja da Alameda Alípio César, 203, do bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições, estacionamento, segurança e todas as promoções de vinhos do mundo importadora. Compra no cartão, parcelado, espetacular. Chegamos na loja da Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. As mesmas condições, estacionamento, segurança e todas as ofertas de rótulos maravilhosos, com preços absolutamente convidativos, parcelamentos, cartões de crédito, etc. e tal. E um atendimento de primeira grandeza, altamente qualificado para fazer, né, então, esse atendimento para você na compra dos seus rótulos de vinhos, espumantes, etc. e tal. Muito bem. Vamos adiante ainda, falando de Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. É líder no segmento vidreiro desde 1971. São tampos de mesa, por exemplo, são fechamento de sacadas. Olha essa chuvarada, ventania. Então faz o fechamento de sacada e aproveita aquele espaço maravilhoso que invariavelmente tem inclusive uma churrasqueira por ali, né? Vidros refletivos, curvos, planos, envidraçamento de fachadas, tudo isso é com Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Voltamos à Prefeitura de Canoas e o prefeito canoense está preocupadíssimo, né? O prefeito Busato. 2 dias após ampliar o número de leitos de UTIs para coronavírus, o município da região metropolitana atinge recorde de hospitalizações em tratamento intensivo pela doença e se aproxima do esgotamento de sua rede de saúde. Para evitar um colapso, a Prefeitura anunciou a suspensão de cirurgias eletivas, em função da preocupação absoluta, né, dos gestores de Canoas, especialmente seu prefeito, Luiz Carlos Busato, em relação à pandemia do Covid-19. Então, está no limite e pede a colaboração de toda a comunidade canoense para que se comporte e atenda às determinações para evitar as contaminações. Dê uma olhada na mensagem da Prefeitura de Canoas. Todos os investimentos, a doença que está apavorando o mundo nos surpreende mais uma vez e nos faz temer por todos os canoenses e pelas pessoas de mais de 156 cidades atendidas nos nossos hospitais. Agora, mais do que nunca, nós da Prefeitura de Canoas precisamos de você. Faça a sua parte. Evite aglomerações de qualquer tipo e, se puder, fique em casa. Se não puder, use máscara. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver. Aí a mensagem de Canoas, né, para a população canoense, uma mensagem da Prefeitura Municipal
do seu prefeito Luiz Carlos Busato. Vamos de novo aqui nessa campanha do Programa Atividade, com apoio da Algair Engenharia, tá, minha gente? Olha aqui, ó. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, olha aqui, ó. Use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha do Programa Atividade com apoio da Algair Engenharia. Então se liga, obedeça às regras, às determinações dos governantes, das autoridades infectologistas aí, né, das autoridades sanitárias, para que você não tenha nenhum risco de contágio com a Covid-19. Por favor, tá ok? O Atividade e Algair em utilidade pública. Em utilidade pública, exatamente. O Silvas Sim. estava com um certo... com o apoio do Senado, do presidente do Senado e da Câmara, o acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro... Sim, o ministro... Luiz Fux. Não, é o recém-eleito, já vem. Barroso, não. O eleitoral? Não, é o eleitoral. Não, me dizia um tio meu, tio Arlindo, que a esclerose começa pelo nome próprio. Isso na minha idade você é do Tribunal Superior Eleitoral, é o Barroso. É o Barroso, tá bem. Resgataste. Tá, estou salvo. Mas eu tinha te falado aqui, Barroso? Eu tinha falado Barroso. Ele não Tu não registrou? Eu ia falar no Fux. E depois no falei Barroso. Então tá bem. Bom, mas foi resgatada na minha memória falha o nome do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Estava tudo fechadinho, a emenda constitucional para mudança de data já estava praticamente aprovada no Senado, ia para a Câmara, mas surgiu na Câmara problema. Dia 15 de novembro a 29 de novembro deste ano, os prefeitos... já um movimento nacional dos prefeitos para que se prorrogue para o ano que vem, ou o sonho dourado de muitos é uma prorrogação até 22 para sair um pleito unificado para presidente da República, governadores e prefeitos. Pois bem, mais um impasse congressual, né, com relação a esse pleito. Há um movimento que está se fortalecendo porque os atuais prefeitos e aspirantes à reeleição, com essa pandemia, vão vendo que os recursos municipais e as suas gestões ficarão completamente comprometidas. Bom, mas a pandemia veio agora, né, Paulo Olímpio Souza? Tem prefeito com 4 anos de mandato que até agora não fez nada. Pois é, mas eu... Então não dá para atribuir a pandemia agora. Eu não estou fazendo juízo de valor para este ou aquele, eu estou dizendo qual é o móvel, qual é o mote para que esse movimento tenha curso. É justamente não querer perder chances de uma eventual reeleição. E que a situação dos municípios e o risco da pandemia poderá comprometer o pleito. Mas eu acho que a essas alturas do campeonato, o TSE tem que manter a eleição. Eu defendo isso. Alterou eu sou a favor a da data, eleição. Prorrogou mais um pouco, mas realize a eleição. Eu defendo isso, eu só estou comentando que já há um movimento. O movimento é forte, que eles têm interesse e tal. Evidente. Vão ficar mais 2 anos... Evidente que querem. Né? Por conta da FIFA, né? Então, quer dizer, vamos fazer a coisa como tem que ser feita, né? Tem eleição programada para esse ano? Não, já estava acertado, na cúpula, mas a base está divergindo um pouco. Muito bem. Nós vamos chegar ao ponto em que nós vamos precisar ter toda essa mobilização aí para uma eleição. E nós temos aqui, ó, hoje em dia a internet aqui, tu não faz compra por aqui, tu não faz transferência de dinheiro por aqui, não faz tantas coisas, fazer um voto por aqui também. Né? Isso aqui também vai chegar bem ligeiro. Mas é tão pesado ser gestor público, é tão pesado.
E cada dia aparece um candidato novo. Quantos candidatos já tem declarados em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre eu acho que tem virando uns 10. 10 já tem, sim, 10 tem. 10, 12. Todos querem voluntariamente para o martírio de uma gestão municipal? Que coisa triste isso, hein? É verdade. Agora, retomando a questão do Brasil, né? Um detalhe importante aí que foi anunciado pelo Ministério da Fazenda é de que as obras que estão em andamento do Brasil, elas serão concluídas, serão retomadas e serão concluídas. É o caso, inclusive, citaste lá da transposição do Rio São Francisco, é uma obra que já está lá há mais de 10 anos. A ferrovia Norte-Sul. Ferrovia, né? E Norte-Sul e já fazia a Leste-Oeste também, do Centro-Oeste, né? E aqui a nossa Ponte do Guaíba, a nossa BR-116, né? Todas são obras que estão em andamento que a gente espera esse esse ministro Tarcísio da infraestrutura. Esse é um craque. É. Bom, mas falando ainda em Fernando Lores de Azevedo, aqui uma referência aqui também, ele dá parabéns ao renomado programa Atividade, tão querido dos gaúchos. Muito obrigado, Fernando Lores de Azevedo, partindo de quem parte, muito obrigado. Um telespectador dessa dimensão, qualificadíssimo como o amigo Fernando Lores de Azevedo, grande empresário, empreendedor, presidente do grupo de Aglazer, né? Fico bastante envaidecido pela referência aqui do renomado programa Atividade, querido dos gaúchos. Obrigado, Fernando Lores de Azevedo. Muito bem, vamos adiante falar do maior grupo PET do Brasil. O maior grupo PET do Brasil chama-se Cobasi. Cobasi. E através desse site que eu passo para os senhores, vocês sabem como é que tem que proceder para comparecerem às lojas do grupo Cobasi, o maior grupo PET do Brasil. A Cobasi, a Cobasi, visando preservar a saúde de seus colaboradores e clientes, além de garantir o acesso aos produtos necessários para a nutrição, saúde e bem-estar dos animais de estimação, tomou todas as atitudes frente à atual pandemia. Você vai entrar, então, no site cobasi.com.br e saber como proceder nas compras, ofertas, tudo de bom para o bem-estar e saúde dos animais de estimação. É uma maravilha, Cobasi, o maior grupo PET do Brasil, ok? Muito bem. Fala, Paulo Olímpio, temos aí 3 minutos para o fechamento. Pois bem, eu acho que com relação à pauta, a minha pauta estaria esgotada, mas sempre tem alguma coisa ainda para considerar. Quando nós falávamos em privatização, eu me animei muito com essa retomada das privatizações em nível da União e no Estado. Vocês têm... nós estamos vivendo aqui essa situação de sufoco, né, na administração com a pandemia, mas será que houve algum arrefecimento naquele impulso das privatizações aqui? O governo hoje tenta muito negociar imóveis, que tem uma Babilônia de imóveis, em troca de obras importantes, como presídios, né? Como fez aqui com esse terreno aqui, da onde tinha o Palácio não é Palácio dos Esportes, ali onde tinha a Universidade. Como é que é? Sim, do ginásio da Brigada ali. O ginásio da Brigada Militar, que ele veio para a Universidade. Era né? do Universidade, foi construído. Universidade de 63, 63. E aí ficou para a Brigada Militar. O CAIS, houve movimento no CAIS. Sim, exatamente, mas hoje muitas discussões em relação aos contratos. Ver aquela obra levada a termo, né? Nós estamos tendo na Prefeitura Municipal. A Prefeitura está com 2 processos de privatização, a iluminação pública e o mercado público. Esses dois aí estão ainda. E a Prefeitura está incentivando muito, que é muito importante, empresas a assumirem praças, manutenção de praças. Adotar praças. Isso já tem ocorrido. Já tem ocorrido muito, né? O Parcão, por exemplo, tem algo, mas não é uma... Muito bem, mas eu acho que tem que haver uma fiscalização entre o contrato de concessão de um logradouro público,
seja chamado de adoção, mas um controle, porque tem gente que adota, bota uma placa da empresa lá e tchau Garibaldi. Não tem capina, não tem nada, não tem manutenção nenhuma. Aí não adianta. Tem que ter uma fiscalização da prefeitura. Me parece que a prefeitura descalça o compromisso com aquele logradouro, passa para terceiros e esse terceiro também não faz absolutamente nada. Me parece, Silva e Jurandir, fechando o nosso espaço. No Estado, ou no município, ou na União, onde quer, depois dessa pandemia, do esvaziamento dos cofres públicos e com o potencial de investimento que o mundo tem muito dinheiro represado no mundo, nós criando condições aqui, facilitando, diminuindo a burocracia, criando melhores condições nesse país e confiabilidade, e passando uma ideia firme de segurança jurídica, nós atrairemos recursos. Sim. E é fundamental, eu diria, indispensável a privatização no âmbito municipal, estadual e federal. Sem dúvida. Muito bem. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo. Amanhã, mais uma edição do nosso programa de atividade, às 19 horas. Uma boa noite e até lá.